Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para sublime renovação. Todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Trecho da mensagem Exortados a Batalhar, extraído do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel. E com ele iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã de domingo. Que o Divino Mestre Jesus envolva os nossos corações em bênçãos de luz, de paz. A mensagem de hoje tem o título Devolução, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Queres felicidade? Felicidade, porém, é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei. Ainda mesmo que em migalha distribui a esperança e a alegria. Mesmo sofrendo, oferece um sorriso aos outros. Tanto quanto puderes, faze os outros felizes. Pouco a pouco, terás centuplicadamente aquilo que semeais. Não te esqueças, felicidade é devolução. Espiritismo em Marcha, agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, a Rua Professor José Leão 567, continua com a programação especial de comemoração aos 71 anos de fundação dessa instituição, e realizará palestra na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, com Sueli Vercalcen. Ela é do Lar Sem Fronteiras, lá do Bongi, em Recife, e irá abordar o tema Esperança no Futuro. Também a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes comemora neste mês 33 anos de fundação e realizará palestra na próxima quarta, às 7h30 da noite, com Silmara Melo. Ela abordará o tema Ama, Trabalha, Espera, Perdoa. Lembramos que a Fraternidade Bezerra de Menezes fica situada na Rua 25, número 96, no bairro das Rendeiras, em Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável, continuação. A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base,
base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crer, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. A parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Os oradores que mais brilho do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percustrados, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tirarão delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiras Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 788.
Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta dos Espíritos. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15, lemos: E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Esperar e Alcançar, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas, em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperioso o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Guarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele.
Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, com perguntas e respostas, abordando os temas que foram tratados nesta manhã. Lembrando outra vez que amanhã, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, nós teremos palestra comemorativa dos 71 anos de fundação daquela instituição. E haverá uma palestra com Sueli Vercalsen. Ela é lá do Lar Sem Fronteiras, Mogi, Recife. E ela abordará o tema Esperança no Futuro. Também a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, na Rua 25, número 96, no bairro das Rendeiras, está celebrando 33 anos de fundação. E terá uma palestra especial na quarta-feira, às 7h30 da noite, com Silmara Mello. Ela abordará o tema Ama, Trabalha, Espera, Perdoa. Então ficam aí os convites dessas palestras das duas casas espíritas de Caruaru que estão aniversariando nesse mês. Muito importante para nós estarmos participando nesses momentos confraternizativos. Vamos agora para a primeira questão com os temas que foram abordados neste programa. Como compreender melhor a frase "estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos"? Essa frase de Emmanuel, que está na mensagem Exortados a Batalhar, do livro Vinha de Luz, traz muitos ensinamentos para nós. Vamos analisar ela cuidadosamente. Primeiro, quando ele diz que somos constrangidos, constrangido somos forçados, somos instigados, somos perante as leis divinas que traçaram para toda criatura humana a perfeição, a felicidade suprema. É destino de todos nós. Quer aceitemos, nos esforcemos, a harmonização com as leis divinas, o quanto antes ou não. É nisso que está a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Mas independente dos caminhos que viermos a escolher, é destino de todas as criaturas, de todos os filhos de Deus, a perfeição e a felicidade. Mas aqui Emmanuel enriquece o nosso aprendizado ao colocar: constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos. Vejam que coisa! A questão não são as dificuldades materiais. A questão não é a família difícil que nós podemos ter. A questão não é limitações ou doenças que tenhamos no corpo material. A questão não é os acidentes e os problemas no mundo de provas e expiações. Não.
nós somos constrangidos a batalhar, em definitivo, para triunfar sobre nós mesmos. O problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Todas as dificuldades, batalhas e lutas da vida material, elas tiveram por origem, tiveram por raízes o egoísmo e o orgulho dentro de nós. O Evangelho do Cristo veio projetar luz e entendimento sobre a nossa verdadeira natureza, a espiritual. A partir da boa nova do Cristo, nós fomos presenteados com os instrumentos ideais para sairmos vitoriosos dessa batalha. Então, primeiro de tudo, parar com a ilusão de culpar os outros, as pessoas ou as circunstâncias pelas dificuldades que estejamos a passar. Os outros, as circunstâncias, o mundo em que nós estamos é consequência das imperfeições que trazemos do nosso passado. Tem por principal e único responsável nós mesmos. Então, voltando aqui à frase, como Emmanuel coloca, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Essa é a parte mais importante que precisamos compreender. Em inúmeras passagens bíblicas, é colocado pelos apóstolos para nós de que o dom da vida eterna foi dado a nós através do Cristo. É o dom gratuito de Deus. Na compreensão espírita é que passamos a entender exatamente a essência desse ensinamento bíblico. É porque, na verdade, mesmo sendo espíritos imortais, que nós todos somos espíritos imortais, a morte do corpo não termina com a vida do espírito. Mesmo sendo espíritos imortais, nós trazemos dentro de nós matéria morta. Nós trazemos nos conflitos e problemas criados contra as leis divinas o clima de medo e de morte, mesmo que seja de morte ilusória. É na medida em que o Evangelho do Cristo penetra em nós e retira e limpa esse passado de erros, de vícios, de desequilíbrios, é que nós vamos percebendo a essência de que somos verdadeiros possuidores, a imortalidade. É por isso que o dom de Deus gratuito para todos nós é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque só através da iluminação que o Evangelho do Cristo projeta em nós é que conseguimos perceber e tirar a sujeira que trazemos, que embaça a nossa visão, que faz com que nós nos percebamos como espíritos condenados à morte e vivendo vidas dissolutas, vidas de conflitos, vidas de infelicidade, por falta
dessa iluminação que agora nos é presenteada e de uma forma ainda mais abundante pelo Consolador prometido por Jesus a nós, que é o Espiritismo. Vamos assim para mais uma questão com os temas abordados nessa manhã. Qual é o símbolo transmitido na parábola da figueira que secou? É bom que fique logo bem claro para todos nós. É uma parábola. Não se pode levar ao pé da letra, de forma literal, essa situação aonde Jesus teria passado por uma figueira e como ela não tinha figos, Jesus a teria amaldiçoado. O Evangelho, segundo o Espiritismo, projeta luz sobre essa compreensão no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, ao nos dizer: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Então, nessa parábola há uma advertência séria para que todos nós que fomos alcançados pela luz do Evangelho do Cristo possamos dar frutos de luz, frutos do bem para a vida. Todos aqueles que recebem o conhecimento da vida espiritual e não utilizam esse conhecimento para melhorar a si mesmo, para praticar o bem e a caridade, todos aqueles que apenas utilizam esse conhecimento como aquisição intelectual estão simbolizados nessa parábola da figueira que apenas recebe e não dá frutos, que apenas tem a função de acumular para si, mas de não compartilhar com ninguém. E por isso o Evangelho continua dizendo que essa parábola também simboliza os oradores que mais brilho têm na palavra do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, aparência, que apenas estabelecem na palavra o disfarce de uma vida não compromissada com aquilo que diz. E finalizando, o Evangelho diz: simboliza também todos aqueles que, tendo meios de serem úteis, não o são. Então procuremos, meus amigos, advertidos por esta parábola, a fazer o máximo de esforço possível na prática do bem, da caridade, da fraternidade. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Como podemos entender a fé raciocinada segundo o Espiritismo? No capítulo 19, que foi comentado, foi lido, A Fé Transporta Montanhas, traz duas especificações importantes para refletirmos. A fé raciocinada, por se apoiar em fatos,
e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. O Espiritismo, na sua revelação, trouxe um projeto vindo do alto para diferenciar totalmente a essência da nova revelação, o Consolador prometido por Jesus. Primeiro, ao nos apresentar uma religião, a religião dos Espíritos, totalmente destituída de símbolos, de aparatos, de rituais, de liturgia. Uma religião diferente de qualquer outra religião, que traduz a essência da religião, assim como também o projeto e a efetiva demonstração de uma fé diferente de todas as fés. A fé raciocinada, cuja base se dá através do uso da razão, da lógica, do questionamento, de tudo aquilo que recebemos da espiritualidade. É isso que a mensagem do Evangelho nos chama. Desse modo, meus irmãos, estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Divulguem, se possível, nosso programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.